Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Mais uma vez eu por aqui, Joyce Vieira, estarei com você para juntos estudarmos os evangelhos em sua ordem cronológica. Lembrando, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, mas se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com muitas pessoas para que todas elas possam ter acesso ao conhecimento da palavra de Deus, amém? Bom, seguindo nos estudos dos evangelhos em sua ordem cronológica, nós chegamos a um momento lindo, onde Jesus cura um leproso. E que ensinamento nós poderemos tirar desse relato para as nossas vidas? Bom, essa cura está registrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Em Mateus, nós temos no capítulo 8, de verso 1 ao 4. Em Marcos, capítulo 1, do verso 40 ao 45. E em Lucas, já está no capítulo 5, do verso 12 ao 16. Vamos ler aqui Mateus 8, de 1 a 4, para a gente poder entender esse relato, que diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Em Mateus, esse relato termina aqui. Entretanto, Marcos e Lucas, eles seguem com uma observação bem importante. Marcos 1,45 diz assim: Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Lucas ainda completa e diz assim, em Lucas 5, no 14 e no 16, diz assim: Ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Bom, é muito interessante observar como os evangelhos sinóticos se complementam e nos trazem um relato mais exato daquilo que ocorreu. Analisando esse episódio, nós percebemos então mais uma vez o olhar de Cristo para cada um individualmente, como a gente viu no nosso último estudo. Mesmo sendo cercado por multidões constantemente, Jesus ele conseguia olhar para cada necessidade individual de cada pessoa. A verdade é que esse leproso, ele não deveria estar no meio da multidão. A lepra era uma doença muito contagiosa e fazia com que as pessoas, uma vez contagiadas, fossem banidas de suas casas, de suas cidades, sendo enviadas a lugares distantes até que fossem curadas ou, na maioria dos casos, morressem. Era, na verdade, uma sentença de morte. Essa era uma conduta preventiva para evitar que outras pessoas fossem contagiadas assim com a lepra. E assim evitaria que a lepra se espalhasse por toda a comunidade. Religiosamente, o leproso era considerado imundo e quem tocava nele se tornava imundo também. Esse leproso foi muito ousado ao se misturar na multidão para alcançar e ser visto por Jesus. Sua postura de total reverência nos mostra que a sua fé o fez reconhecer o senhorio e o poder de Jesus Cristo. A sua primeira atitude foi a de adorar a Jesus e reconhecer nele todo o poder. Ele disse assim: se quiseres, pode tornar-me limpo. Temos muito que aprender com esse leproso, não é mesmo? Quando nos aproximamos de Deus, precisamos ter a humildade e reconhecer o senhorio de Deus e o adorar. Quando Jesus ensina aos seus discípulos a orar, ele diz lá em Mateus 6, no verso 9, o seguinte: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A primeira postura que nos é ensinada é a postura de adoração, reconhecendo que o nosso Pai Celestial é santo. Depois de estar totalmente entregue em humildade, ele expõe a sua necessidade de ser limpo. Nós também podemos comparar o pecado a uma doença mortal, pois como o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Estar destituído é estar afastado da glória de Deus. Longe de Deus, nós não temos vida em nós mesmos. Ele é a fonte da vida eterna. Assim, nós também precisamos do toque de Jesus para sermos limpos de nossos pecados e alcançarmos a vida eterna. E esse, sem dúvida, é o maior milagre que pode acontecer para cada um de nós, sermos vivificados em Cristo. Após curar o leproso, Jesus o orienta a buscar o sacerdote. Sabe por quê? A lei exigia que um leproso fosse curado, examinado pelo sacerdote. Então, em sendo curado, a primeira pessoa que ele deveria procurar era o sacerdote, porque está escrito assim lá em Levítico 14. E Jesus orienta então esse homem a cumprir a lei, para que a sua cura fosse atestada pelo sacerdote e acreditada pelo povo. Somente assim ele poderia voltar ao seu convívio social. Agora, lembre-se, como eu já mencionei anteriormente, que religiosamente a lepra tornava o homem impuro e assim ele não poderia participar de nenhuma atividade social ou religiosa. Bem, como nós já lemos em Marcos 1,45, esse homem, não mais leproso, ele não se conteve e ele sai contando para todo mundo o que aconteceu com ele. Isso fez com que muitas pessoas afluíssem a Jesus e a sua fama cada vez mais se espalhava. As pessoas procuravam Jesus para ouvir os seus ensinamentos, mas também para buscar a cura das suas enfermidades. Lucas, no verso 16, capítulo 5, ele deixa claro um fato. Jesus se retirava do meio da multidão para lugares desertos a fim de orar. Esse é o último aprendizado que tiraremos desse episódio, a necessidade de buscar a Deus em oração. Se analisarmos, veremos que Jesus, que era 100% homem, mas também 100% Deus, ele precisava buscar ao Pai em oração. E nós? Será que nós também não precisamos? É claro que precisamos buscar a Deus, dedicando um tempo de nossas vidas a orações diárias. Deus, através do profeta Jeremias, diz lá no livro de Jeremias, capítulo 29, verso 12 e 13. Preste atenção, porque é Deus falando. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Ao invocarmos o nome do Senhor em oração, Ele nos ouve. Ao buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, nós o encontramos. E como o leproso, poderemos anunciar as maravilhas que Deus fez, faz e fará em nossas vidas, porque isso sim está na Bíblia.